Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 9ª lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título é O Avivamento Pentecostal no Brasil. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Eu gostaria de convidar para a gente fazer a leitura do texto bíblico escolhido pelo autor da lição, que se encontra no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 5 e 6, que nos diz assim, versículos 5 e 6, que nos diz assim a palavra de Deus: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Irmãos, o tema, da maneira que ele é abordado pelo autor da lição, ele é muito centralizado no movimento pentecostal brasileiro. Contudo, eu resolvi, a nível de introdução, fazer aqui uma apresentação um pouco mais genérica a respeito do avivamento pentecostal, ou seja, de forma muito resumida e sucinta, apresentar as bases do avivamento pentecostal como um todo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve pontuar é que o avivamento pentecostal, ele é um avivamento oriundo da Reforma Protestante. Tá certo, meus irmãos? Então, um avivamento pentecostal, ele comunga de todos os princípios que os reformadores esposavam, tá certo? Então, o avivamento pentecostal, ele é um avivamento reformado. É bom deixar isso claro, porque muitos ao longo da história tentam desvincular o avivamento pentecostal como se o avivamento pentecostal fosse algo a parte do avivamento da reforma como um todo, tá certo? Segunda coisa que a gente deve aqui destacar é que o avivamento pentecostal teve como um precursor John Wesley, ou seja, aquele que estabeleceu aí as bases para o metodismo. Então, John Wesley, ele é um precursor do avivamento pentecostal, principalmente no que diz respeito à teologia da segunda bênção, que ele trabalhou em seus dias, mostrando que o batismo do Espírito Santo seria como uma segunda bênção, né, em comparação com a salvação. Então a salvação seria a primeira e o batismo com o Espírito Santo a segunda bênção. Então ele foi o precursor do movimento pentecostal ou do avivamento pentecostal como um todo, ou seja, John Wesley. Com essa construção teológica da segunda bênção. Não que o movimento pentecostal subscreva essa teologia de forma ipsis literi, pelo contrário. Então, com isso em mente, o avivamento pentecostal, como a gente conhece ele hoje, ou como nós poderíamos denominar de avivamento pentecostal clássico, ele tem origem nos Estados Unidos, com um personagem muito ilustre, que era William Seymour.
nos anos de 1903 na Rua Azusa, tá certo, meus irmãos? Então, o movimento pentecostal como a gente conhece hoje, ou seja, o movimento pentecostal clássico, ou o avivamento pentecostal clássico, teve origem nos Estados Unidos, na Rua Azusa, com William Seymour, tá certo? Então ele é um grande personagem do avivamento pentecostal. E como a gente sempre está colocando aqui o significado das terminologias, mais uma vez resgatando o significado teológico a respeito da palavra avivamento ou seja, avivamento seria esse retorno às origens. Então a gente tivemos aí o primeiro retorno às origens com os reformadores. Contudo, era necessário um retorno às origens como a igreja primitiva era conceituada lá em Atos capítulo de número 2. Então, ou seja, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 foi beneficiada com essa experiência sobrenatural do batismo com o Espírito Santo. Então, era necessário você fazer esse resgate, esse retorno às origens, visto que a reforma tradicional não tinha conseguido chegar a esse ponto. Então, foi isso que o avivamento pentecostal trouxe consigo, ou seja, essa característica da experiência sobrenatural do batismo do Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Então, o William Seymour, em 1903, lá na Rua Azusa, foi um grande personagem nesse sentido. Contudo, o avivamento pentecostal se deslocou, para a América do Sul, especificamente para o Brasil, com Daniel Bergen e Gunnar Wingren em 1910. Então, Daniel Bergen e Gunnar Wingren, eles estabeleceram o movimento pentecostal que foi iniciado na Rua Azusa com William Seymour aqui no Brasil em 1910, trocando em miúdos, fundando a denominação chamada Assembleia de Deus. Tá certo, meus irmãos? E a trazida do movimento ou avivamento pentecostal para o Brasil literalmente mudou de forma exponencial a realidade espiritual desse país. Afinal, não foi o movimento pentecostal que iniciou a obra evangelística aqui no Brasil, mas sim as igrejas mais tradicionais. Contudo, o movimento pentecostal clássico modificou a realidade espiritual desse país, no que tange a liturgia, a proclamação do evangelho, sendo o maior movimento evangélico do país. Então hoje o movimento pentecostal é o movimento evangélico mais destacado em número comparado aos outros grupos protestantes no Brasil. Tá certo, meus irmãos? Então, olha só o impacto que o movimento pentecostal trouxe para o Brasil. Ou seja, impactou a liturgia evangélica brasileira como um todo, impactou a proclamação do evangelho nos moldes protestantes no Brasil. Enfim, se tornou o maior movimento evangélico do país. Então,
o movimento pentecostal, de fato, ele é extremamente influente no Brasil e influenciou a maneira de se fazer evangelismo protestante no Brasil. Como eu falei, não foi o movimento pentecostal que iniciou a obra evangelística aqui no Brasil, foram as igrejas tradicionais. Contudo, o movimento pentecostal expandiu e deixou as suas marcas, ou seja, as suas características na forma de se evangelizar. Então, a maneira do Brasil evangelizar as pessoas é uma maneira bem pentecostal, tá certo? Ou seja, ficou essa marca pentecostal na maneira de o Brasil evangelizar não só a sua nação atualmente, como no que tange a evangelização transcultural, missões e afins. Tá certo, meus irmãos? E quais são as bases do movimento pentecostal clássico que foi instituído aqui no Brasil por Daniel Bergen e Gunnar Wingre, uma vez que eles herdaram isso de William Seymour? Quais são essas bases? Bom, a primeira é o batismo do Espírito Santo. Talvez o que mais distingue o movimento pentecostal dos demais movimentos protestantes ao longo da história é que os pentecostais acreditam na continuidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Tá certo, meus irmãos? Talvez essa seja a maior distinção do movimento pentecostal, ou seja, o movimento pentecostal faz questão de afirmar que o batismo com o Espírito Santo e a experiência dos dons espirituais não ficou restrita ao período dos apóstolos, mas a toda a história da igreja, inclusive nos dias de hoje. Tá certo, meus irmãos? Então, essa é a marca principal do movimento pentecostal, ou seja, a crença na atualidade do batismo do Espírito Santo e da continuidade dos dons espirituais. Eu sei que muitos vão tentar argumentar, irmão Bruno, mas as igrejas tradicionais também acreditam na atualidade do batismo do Espírito Santo. Contudo, diferente da maneira que os pentecostais creem. Muito diferente, porque as igrejas tradicionais acreditam que o batismo do Espírito Santo não envolve essa questão de um revestimento de poder. E nós, pentecostais, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Tá certo? Se os irmãos quiserem ter mais detalhes, há vídeos nessa playlist que eu trabalho essa perspectiva. Ou seja, do batismo do Espírito Santo como um revestimento de poder. Vamos dar continuidade. E a pregação pentecostal clássica, ela é baseada em 5 pilares. Ou seja, o movimento pentecostal clássico que foi instituído aqui no Brasil, oriundo desse movimento pentecostal da Rua Azusa de William Seymour, é que a nossa pregação contém 5 aspectos ou 5 pilares. Ou seja, a gente prega que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus santifica, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo voltará. Ou seja, a pregação sobre o arrebatamento da igreja. Então, ou seja,
Esses 5 pilares sustentam toda a homilética pentecostal. A homilética pentecostal é óbvio que não fica restrita somente a esses 5 pilares, mas esses 5 pilares marcam a essência da nossa pregação como um todo. Então, ou seja, nós vamos sempre nas nossas pregações dar ênfase que Jesus salva, que ele batiza, que ele santifica, que ele cura e que ele voltará. Tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, esses 5 pilares dão as cores que o movimento pentecostal clássico ganhou ao longo dos anos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, através desses pioneiros. Tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, não estamos falando aqui de um movimento que não tem teologia, que não tem sistemática, pelo contrário. A teologia pentecostal é muito bem fundamentada nas escrituras sagradas e sistematizada, tá certo? Então eu estou citando aqui alguns aspectos históricos a respeito do movimento pentecostal no Brasil. Dando continuidade, nós não entraremos em detalhe de como o movimento pentecostal no Brasil se fragmentou, ou seja, deixou de ser um movimento pentecostal clássico para ser uma verdadeira variedade de movimentos pentecostais. Então hoje no Brasil a gente não tem um movimento pentecostal, a gente tem vários movimentos pentecostais. Nós podemos dizer que o movimento pentecostal que chegou ao Brasil é o movimento pentecostal clássico. E é esse que a gente confessa, tá certo? Desses pioneiros que a gente citou minutos atrás. Daniel Bagney e Guru Navingri e William Seymour. Mas, com o passar do tempo, esse movimento pentecostal clássico ele foi se desfragmentando e gerou vários grupos pentecostais. Então não vou entrar aqui em detalhes históricos de como isso aconteceu, tá certo? Vou tentar ser breve no que tange a isso. E agora eu vou falar sobre 2 movimentos que não pertencem, obviamente, ao princípio do movimento pentecostal clássico no Brasil. Tá certo? Não pertence. Então, ou seja, esses 2 segmentos que se auto-intitulam pentecostais não pertencem ao princípio do movimento pentecostal clássico no Brasil. São eles, os neopentecostais. O nome já diz, né? Ou seja, uma nova geração de pentecostais, uma nova teologia de pentecostais que, infelizmente, é um grande desvio da verdadeira teologia pentecostal. Por isso que eu afirmo que não podem ser considerados pentecostais. Porque eles comungam da teologia da prosperidade. Como nós falamos anteriormente, quais eram os 5 pontos que davam sustentação à homilética, à pregação dos pentecostais? Não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Ou seja, aqueles 5 pontos não conversam com a teologia da prosperidade. Sendo assim, a gente pode aqui afirmar categoricamente, os neopentecostais não são pentecostais. Tá certo? O segundo grupo é os que a gente chama de crentes sincréticos. Ou seja, que flertam com o emocionalismo. Em outras palavras, numa palavra mais próxima do vocabulário
popular reteté. Ou seja, esse grupo que segue essa linha do emocionalismo, do reteté, do sincretismo, não é movimento pentecostal, não faz parte do princípio do movimento pentecostal clássico no Brasil. Literalmente não faz parte. Mas qual é a característica desse movimento? Como eu falei, o emocionalismo. Eles confundem experiência sobrenatural, de fato, com emocionalismo, com histeria, com sincretismo religioso, e a lista é muito grande. Tá certo, meus irmãos? E, infelizmente, esse grupo, hoje, de forma majoritária, está sendo rotulado como pentecostal. Quando se fala em movimento pentecostal, o pessoal já imagina esse tipo de segmento. Contudo, eu afirmo aqui, esse segmento não pertence ao movimento clássico pentecostal do Brasil. Não pertence ao princípio desse movimento, não segue os valores, enfim, nada, literalmente nada. Esse segmento comunga com o movimento pentecostal clássico. E por fim, irmãos, eu gostaria de deixar claro que os próprios pentecostais clássicos deixaram seus fundamentos. Lembram dos 5 pontos que eu citei aqui que marcavam o movimento pentecostal como um todo? Ou seja, a gente hoje não prega mais que Jesus salva. Muito difícil os pregadores pentecostais atuais, da atualidade, queiram entrar nessa seara da salvação. Muito difícil. Também não falam sobre a questão da santificação, ou apresentam um conceito de santificação muito diferente do conceito bíblico. Também não falam mais que Jesus Cristo voltará, ou seja, esse ponto, esse 5º ponto, simplesmente desapareceu das pregações pentecostais. Então fica claro, irmãos, que os pentecostais clássicos também deixaram as suas características, os pontos que marcavam as suas pregações. Hoje a gente vê muita ênfase à cura, a batismo, mas uma coisa tendendo para os pentecostais ou pseudo-pentecostais sincréticos, como nós acabamos de falar alguns minutos atrás. Então é necessário a gente resgatar o movimento pentecostal clássico no Brasil. Clássico, ou seja, que acredita nesses 5 pontos básicos. Tá certo? É necessário a gente falar que Jesus cura? É necessário. É necessário a gente falar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo? É necessário. Mas também é necessário falar que Ele salva, que Ele santifica e que Ele voltará. Tá certo, meus irmãos? Que Ele voltará. Então, ou seja, nos dias atuais nós estamos precisando de um avivamento para o movimento pentecostal clássico no Brasil. Ou seja, o movimento pentecostal clássico no Brasil precisa voltar às suas origens. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.